Sejam bem-vindos ao programa Logística em Foco. Hoje nós vamos falar para vocês sobre infraestrutura logística no Brasil. Nós estamos hoje aqui com o Sérgio Fernandes, ele é consultor empresarial e professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas. Sérgio, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui hoje com vocês. E a gente vai falar sobre um assunto muito importante, não somente para a logística brasileira, mas para a economia brasileira. Né? Até porque a logística hoje ela representa quase em torno de 14% do PIB brasileiro. E quando a gente fala em infraestrutura, o telespectador que nos ouve deve ter ouvido muito falar em infraestrutura, em trem-bala, em ferrovia, em portos, né? Em investimentos do governo federal em infraestrutura, que infelizmente não acontecem na velocidade que nós precisamos. Isso vai influenciar diretamente na economia brasileira, no crescimento da economia brasileira e no desenvolvimento do Brasil no geral. Né? Então, Sérgio, mesmo com a crise atual, né, o Brasil é uma potência econômica, está entre as 10 maiores economias do Brasil. Agora, em termos de infraestrutura, nós estamos algumas décadas atrasados em relação a países desenvolvidos e países até em desenvolvimento. Né? Se a gente fala de China e Índia, nós estamos bem atrás. Bem atrás. O que faltou para que nós chegássemos lá e estivéssemos aí lado a lado com eles? Olha, primeiramente, na minha opinião, eu acredito que faltou um pouco mais de vontade política, isso em primeiro lugar. Independente, veja, eu não quero ter nenhum tipo de viés com essa minha colocação de partido A, B ou C, totalmente sem viés partidário. Vamos mais nos ater, então, qual que é o real motivo. Então, faltou em primeiro momento vontade política, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, faltou uma concepção de gerenciamento de projetos. Que o Brasil ainda é muito novo demais nessa parte de gestão de projetos e desenvolvimento. Então, faltou um projeto realmente gerenciável e com uma ideia plausível e realmente executada e controlada da maneira que deveria ser feito. Outra coisa que eu também identifico, outra situação que eu também identifico, que acaba sendo pernicioso a todo esse cenário que nós estamos vislumbrando hoje em dia, é em relação também às falhas e definições na hora das concessões de portos, concessões de aeroportos e concessões de rodovias. A regra se muda demais e remuda-se a regra durante o jogo, isso é complicado. O investidor assusta. Exatamente, causa uma desconfiança muito grande. Então, acho que a regra tem que estar clara antes do início do jogo. Eu acho que esse é um dos principais pontos. Eu acho que, tendo vontade maior política em reconhecer que um dos maiores gargalos que nós temos hoje para o nosso desenvolvimento sustentável do país é a nossa infraestrutura logística, uma visão mais forte, mais concisa e mais assertiva em relação à gestão destes projetos, propriamente dito, um maior grau de investimento, uma vez que nosso investimento na área da infraestrutura logística chega a 0,6 a 0,8 do PIB, é muito baixo em relação a outros países pelo mundo que são emergentes, como uma Rússia, uma China e uma Índia, que chegam a investir quase 4 pontos percentual do seu PIB. Então nós estamos muito aquém também, até em percentual de investimento. Então acho que percentuais de investimento, regras claras e gestão do projeto de verdade, realmente, eu acho que esse é o segredo para a gente começar a entrar nos trilhos, já que a gente está parafraseando nessa parte logística. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de conversar com o ministro do Transportes e o ministro do Desenvolvimento. Né? E o mais engraçado disso tudo, nós fomos a Brasília para falar um pouquinho sobre logística. O mais engraçado é que um falou que estava tudo ok e o outro falou que não, que tinha muitos problemas. Né? Então, assim, dentro do próprio governo eles não conseguem se entender. Há vamos imaginar essa dúvida entre eles, né? Para um está bom e para outro não está bom. E meio paradoxal, né? E uma coisa importante que você falou é com relação a projeto. O governo, dinheiro ele tem. Na realidade, quando a gente pega aí o PAC, que no final das contas ele não foi nem 15% do que eles liberaram de dinheiro, que tinha dinheiro disponível para ser investido, ele não foi investido porque também não se tem projetos. Né? Então, o que você falou com relação à política, e um político também já chegou a falar comigo, um governador, ele chegou a falar comigo que a gente tem um projeto e quando consegue trabalhar esse projeto, mas eles não conseguem implantar nada disso e conseguir o dinheiro com o projeto antes de 5 anos.
E às vezes em 4 anos ele perde o mandato. Ele começa em 4 anos, começa a trabalhar o projeto, perde um mandato e o outro... E o que vai sucedê-lo não dá a continuidade às tratativas. Acaba não dando continuidade. Esse é um problema seríssimo. Acho né? que outro assunto importante é com relação aos modais. Né? A gente pega hoje que é um problema do Brasil. O Brasil tem uma das logísticas mais caras do mundo. Sim. E veja só, desculpa até lhe interromper, mas veja só, quando você fala em custos logísticos, é uma coisa muito complicada, né? Eu, por atuar nessa área de consultoria empresarial, e geralmente envolvido em grandes projetos com grandes multinacionais no setor de lâmpadas, eletroeletrônico, alimentício, automotivo, o que eu vejo a dificuldade da direção dessas multinacionais, que são direções brasileiras, é em explicar os custos logísticos para a diretoria das matrizes Europa e Estados Unidos. Eles não conseguem entender como que é tão caro um metro quadrado de armazenagem no nosso país. Porque nós estamos falando de metros quadrados de locação que variam de 12, 13 a quiçá R$25 o metro quadrado. Esse percentual só na locação de armazenagem, sem contar mão de obra, materiais de movimentação, taxa de administração do risco do negócio, acaba, de certa forma, inviabilizando, acaba tornando o custo Brasil logístico muito alto demais. Tentar explicar lá para fora o sistema tributário brasileiro. Piorou mais a situação ainda. É terrível. Eu acho que também, queira me perdoar, mas Anderson, eu acabei esquecendo um detalhe muito importante. Quando você me perguntou na primeira questão, dizendo sobre o que nós precisamos fazer para dar certo, eu acho que a regra tributária, o acerto tributário, uma alíquota só, não tendo essa diferença de alíquota de estado para estado e tendo uma alíquota única e uma alíquota que viabilize os projetos também, que não adianta ter uma alíquota única nivelado pelo mais alto, mas uma alíquota única que seja nivelado com bom senso, com equilíbrio. Eu acho que está aí já um belo passo para que a gente possa acertar e até ser mais fácil de entender como que são a formatação da nossa regra tributária. A gente vê um problema do custo hoje, que o transporte mais utilizado hoje no Brasil é o rodoviário. Aproximadamente 60% do que é transportado no Brasil hoje é pelo transporte rodoviário. A gente sabe que o transporte rodoviário ele é muito mais caro, ele é muito menos produtivo, né? Ele é muito mais poluente, além de muitos outros fatores. Riscos de acidentes e avarias muito maior. Muitos outros, né? Precisa para mudar isso. A gente pega que os países desenvolvidos aí, eles têm uma divisão muito grande aí entre os modais de transportes. O que faltou? O que precisa para mudar isso? Olha, de novo, eu creio. Né, o que acontece? Muitas empresas costumam, principalmente as grandes multinacionais e as grandes empresas com destaque no cenário macroeconômico, costumam se utilizar muito do benchmarking. E se nós fôssemos utilizar o benchmarking em cima dos Estados Unidos, que é considerado um dos países que tem a melhor infraestrutura logística e melhor, vamos dizer assim, disponibilização de recursos para que viabilize a malha toda logística americana, se nós fizermos um benchmarking, o que eles chegaram à conclusão? Balanceamento dos modais. O uso da multimodalidade e intermodalidade, que é aí que vem a ser o cerne da coisa. Por que multimodalidade? Eu acho que nós temos que calibrar um pouco mais nessa nossa matriz modal. Nossa matriz modal, 60% aproximadamente, focado no rodoviário, sendo que desses 60%, que vamos dizer que utilizado, nós temos aí em torno de 80% dessas vias que estão totalmente em condições precárias. Ainda tem mais essa situação negativa ainda, que encarece mais o custo e atrasa muito mais as entregas, né? Vamos dizer assim. Então a solução seria o balanceamento dessa matriz, um investimento um pouco mais assertivo e a liberação de concessões mais assertivas no modal ferroviário, que hoje é inexpressivo, só 27%, deveria aumentar mais. Isso eu acho que essa situação deveria aumentar até uns 40% a modalidade no ferroviário. E como que eu não poderia deixar de maneira alguma de mencionar o modal aquaviário? Nós temos rios totalmente navegáveis que poderiam ser muito bem utilizados com o modal aquaviário, que é muito mais barato.
o ganho de escala de transporte é muito maior e você tem a situação de diminuição dos seguros das mercadorias e avarias que diminuem muito também nesse tipo de modal. Mas como se faz quando se faz uma barragem e não se faz uma eclusa para tirar? Projetos, de novo, veja que engraçado, Anderson, a gente roda e cai lá no início de novo. Projetos bem feitos, bem elaborados, com as partes interessadas todas envolvidas, com órgãos governamentais, as agências envolvidas, parceria público-privado envolvido, todos opinando e todos pensando em conjunto, não se degladiando, mas pensando em conjunto para chegar num resultado comum, um resultado ótimo da coisa. A distribuição dessa multimodalidade, o balanceamento dos modais e agora o principal, que eu tinha falado, que é o cerne, né, a cereja do bolo, que é o que o americano faz muito bem, a intermodalidade, que é o quê? É ter a disponibilização da integração de modal rodoviário com modal ferroviário, com modal aquaviário. E o marítimo também, né? Sim. Inserido no contexto. A gente fala até hoje, né, o tamanho da costa brasileira hoje, até o marítimo hoje é muito mal utilizado. Muito mal utilizado. Você ouve muitas, assim, muito utilizado a linha de cabotagem Santos-Suape, Santos-Sepetiba, mas tem vários outros portos que teriam condição de ser revitalizados, né, modernizados e trabalhado para utilização da cabotagem. De novo, preço geralmente um valor de um container que sai daqui de Santos para Grande Recife, se nós pensarmos que esse mesmo container for por cabotagem, pode ser reduzido em até 30% dos custos, sem contar de novo nos seguros. Sérgio, nós vamos para o intervalo agora, daqui a pouquinho nós voltamos. Perfeito. Até mais. Não perca esta grande oportunidade de gerar negócios. Confira os maiores eventos que serão realizados em 2016 pela Adelson Eventos. De 21 a 24 de julho, 13ª FEICAD, Feira do Imóvel, Construção, Condomínios, Arquitetura e Decoração. De 18 a 21 de agosto, Feira de Noivas e Festas de Jundiaí e Região, Beleza, Estética, Show Hair. De 16 a 18 de setembro, Feira Educando, escolas, faculdades, universidades, serviços e produtos para a educação. De 26 a 28 de outubro, 6ª edição Brasil Log, Feira Internacional de Logística. Reserve já o seu estande, diretoria@delsoneventos.com.br 7750-2060. Realização e organização, Adelson Eventos. Estamos de volta. Sérgio, uma questão muito importante, nós falar um pouquinho de ferrovia, né, que é algo Sim. tão importante hoje para o Brasil. A Argentina, nós temos 3 vezes mais território do que a Argentina, somos maiores 3 vezes do que a Argentina em território. Mas a Argentina tem mais linha férrea que o Brasil, por incrível que pareça. Incrível, né? E no seu ponto de vista, o quão importante é a ferrovia para o Brasil hoje? Na minha opinião, hoje, o que acontece? Nós subutilizamos, né? Em torno de 27% do modal de transporte utilizado é ferrovia. Ou seja, está pouco. Essa matriz tinha que ser mais balanceada. Tinha que ser ali os seus 40% de utilização para nós começarmos a nos mirar em Estados Unidos, China, Índia, que são países que crescem muito na parte de infraestrutura logística. O país tem dimensões continentais. Se você pega de norte a sul, leste a oeste, nós estamos falando de quase 4.500 quilômetros para ambas as direções. Então é uma distância muito grande para nós imaginarmos um escoamento só feito por modal rodoviário. Rodoviário é efetivo para 500, 600, quiçá 1.000 quilômetros. Agora, acima dos 1.000 quilômetros, deveríamos utilizar o modal ferroviário, que é muito mais barato, muito menos poluente, uma vez do formato da concepção da matriz energética que o movimenta, e ganho de escala, além de tudo, e segurança, mais uma vez, nas nossas rodovias, que ceifam tantas milhares de vidas e causam um custo gigantesco para o governo manter isso. A gente falando de investimentos, né, de projetos,
o Ferroanel, né? O Ferroanel. Ferroanel de São Paulo, que não sai do papel nunca, né? Que é um projeto que não sai do papel nunca. E a gente tem aqui em São Paulo o principal problema, já conversando com grandes empresas como a LL, como algumas outras grandes concessões aí de ferrovias, é o que eles falam. Hoje nós temos uma competição muito grande com o trem de passageiros. Né? Então, em certos momentos do dia, eles têm que parar os trens de cargas, porque a prioridade é lógico, são os trens de passageiros. Então, assim, a produtividade, o que tem hoje é muito mal utilizado ainda, de certa forma, porque você tem toda essa competição aí, porque tem uma linha somente. Né? E o Ferroanel é um projeto que poderia ajudar muito, muito no escoamento das cargas aqui no Brasil. E estudos que foram feitos até através do pessoal da LL, da Cosan, diz que o Ferroanel é um projeto totalmente viável da esfera estratégica, mercadológica e financeira. Agora, vale ressaltar também que nós não podemos esquecer também a padronização das bitolas. Sim. Nós temos mais de 8 tipos de padrão de bitola diferente, enquanto todos os especialistas falam que o padrão deveria ser um único padrão, não, né, vários padrões. Isso acaba sendo, outra vez, de forma onerosa, né? Produtividade, está completamente ligado à produtividade, que você tem que mudar, você tem que trocar, você tem que fazer todo esse trabalho. Cai totalmente. E agora vamos entrar um pouquinho nos portos, né? Acho que também outro problema gigante. A gente vê que houve uma certa melhoria, mas também houve um grande aumento na quantidade de mercadoria movimentada. Sim. Né? Então você acaba não sentindo tanto. A gente não vê mais o Porto de Santos com aquelas filas de 600, 500, 400, 800 caminhões. Mas mesmo assim a produtividade é muito baixa. É muito baixa. Em relação ao Porto de Roterdã, se não me engano, são 5 vezes menos. Né? O segundo maior porto do mundo, né? Primeiro hoje é o da China, né? O de Xangai, o novo da China, que é muito mais produtivo também, mas 5 vezes menos produtivo, porque quando a gente está falando aí 15, 20% menos produtivo já é um número representativo. Agora, 5 vezes menos produtivo, a gente não consegue competir de forma alguma com esse mercado. Nós temos problema sério com o calado. Nosso calado não recebe navios de médio ou grande porte. Isso já é uma situação muito crítica, o calado. Nós temos um problema... Imagine os novos navios. Os novos navios. Nós temos um outro problema muito sério, muito polêmico, né? Na parte de sindicalismo da mão de obra da estiva, né? Que é o empresário privado que vai investir, ele tem uma dificuldade muito grande em poder escolher quem ele quer trabalhar nessa parte. Eu não vou entrar no mérito, que eu acho que é um tanto polêmico essa parte sobre esses sindicatos de estiva. Nós temos uma outra situação complicada também na parte de praticagem, né? Que esses grandes portos como Roterdã, o Porto de Xangai, o Porto de Singapura, são portos que utilizam de sistemas modernos, tal como você tem o WMS para gerenciar estoque, TMS para gerenciar transportes, você tem o Vessel TMS, que é como se fosse um sistema de gerenciamento do transporte dos navios ali, né? Pasmem, a boa parte dos nossos portos não trabalha com essa tecnologia, uma tecnologia que não é considerada tão complexa. Ou seja, e não tão cara, com certeza não tão cara. De maneira alguma. Mas por que disso? De novo, para ter a venda da dificuldade, né, para receber a facilidade. De novo, é um tema polêmico, eu não vou adentrar nesse tema, não compete a mim entrar nesse tema, mas a única coisa que você tem uma situação complicada é nessa parte. A impressão é que dá que nós, de maneira alguma, queremos fazer uma apologia para acabar com os práticos, com a praticagem, de maneira alguma, nunca. Mas unir o útil ao agradável, que é unir a expertise e o know-how dos práticos, né, da praticagem, junto com um sistema de gerenciamento potente, robusto. Imagina essa junção desses práticos junto com esse sistema. Como que nós teríamos uma produtividade, uma rotatividade de atracamentos, né, e de expedição desses navios. Seria muito maior. Falando dos práticos, e tem a questão da estiva também, né? A estiva dos sindicatos. Quando você falou de poder escolher, poder né? escolher tem a mínima possibilidade de escolher. Não, é um órgão, né, que é responsável. Eu tive a ingrata situação uma vez que eu tentei entrar com uma empresa e com uma equipe nova, né? Eles falaram, tudo bem, você pode entrar.
mas você vai nos pagar e você vai pagar a equipe nova, sem problema nenhum, mas nós vamos ficar aqui sentados, senão você não vai fazer o trabalho que você precisa ser feito, né? Isso também Agora, você é inaceitável. Para um país como o nosso, que nós somos democráticos e capitalistas, vira até uma situação paradoxal, né? Sem dúvida nenhuma. Não dá para entender. Falando mais um pouquinho disso, dá tempo ainda de recuperar o tempo perdido? Eu acho que nós estamos aí, se fala em 2 décadas, né, de atraso. 2 décadas com a atual gestão que nós temos hoje, política e até privada, né, já é problemática, né? E você conseguir recuperar 20 anos, né, é algo bem complicado. Não é algo simples. E no seu ponto de vista, o que ainda dá tempo de recuperar? E quanto tempo, na sua visão, nós precisamos para isso? Na minha visão, nós temos sempre que ser otimistas, né? Sempre devemos acreditar que vamos conseguir. Mas, na minha opinião, levaremos décadas também, porque eu não parto do pressuposto empírico, mas do pressuposto real, científico. Qualquer projeto, só em ferrovias, falando só em ferrovias, a gente está falando de 5 a 10 anos. Imagine projetos que vão envolver ferrovias, vão envolver modernização dos portos, sem contar nos aeroportos, né? Nós acabamos não falando do modal aeroviário. Sem contar nos aeroportos, que boa parte dos nossos aeroportos estão totalmente sobrecarregados e obsoletos. Porto Alegre, Vitória, no Espírito Santo, tem muito que ser melhorado. O aeroporto de Galeão e Confins melhorou muito, mas por quê? Uma parceria público-privada mais assertiva. Então precisamos ter parcerias público-privadas mais assertivas, com regras claras antes do início do projeto, com um projeto muito bem controlado em todas as suas variáveis de qualidade, nas suas variáveis de custeio e de prazos. Criou-se uma cultura no país que perder prazo é natural. Não é natural. Não é natural perder prazo e não é natural extrapolar custo. O natural é que se faça o projeto com valor agregado dentro de prazo e dentro de custeio. Chineses trabalham assim. Obras como a cidade de Qingdao, né, uma cidade litorânea chinesa muito promissora, são obras de pontes que são feitas na questão de 9 meses no início do projeto. Ou seja, se teve um tempo do projeto de 12 meses, foi entregue em 9, olha o quanto agregou. Terminou antes do prazo. E terminou abaixo do custo do orçamento ainda. Eu tive a oportunidade de ir no porto de Xangai. É uma coisa absurda. Absurda, né? Então eu creio, Anderson, que nós ainda vamos levar algumas décadas. Mas vejam só, isso não é motivo para desânimo. É motivo de pensar, temos uma longa caminhada pela frente, mas temos que dar o primeiro passo. Sem dúvida. O primeiro passo tem que ser dado. Não podemos ficar na inércia. E precisa ser agora. Tem que ser dado. E ontem deveria ter sido dado esse passo. Queria te pedir agora para que você se apresentasse, para que você falasse um pouquinho do Sérgio, né, do seu histórico e do que você está fazendo hoje. Bom, meu nome é Sérgio Henrique Fernandes, professor da MBA da Fundação Getúlio Vargas. Trabalho na parte hoje com consultoria, né, na parte de gerenciamento de projetos e gestão da cadeia de suprimentos, principalmente em fiscalização de contratos para transportadores e operadores logísticos. Também participei de muitos projetos com multinacionais no segmento alimentício, eletroeletrônico, cosméticos e fármaco. Então eu já atuei nesse tipo de segmento em projetos geralmente de gestão da cadeia toda de suprimento, que é o que nós chamamos de supply, né, hoje. Não descarto a possibilidade de algum dia retornar para o mundo corporativo como executivo de mercado. A gente nunca pode descartar a possibilidade. Mas o meu principal foco hoje em dia é mais na parte de consultoria a esses projetos. E dentro da Fundação Getúlio Vargas, nós trabalhamos muito fortemente todos esses assuntos que nós tratamos aqui hoje para despertar a consciência crítica dos nossos alunos, que os nossos alunos são grandes diretores, gestores, empresários, que têm muito a contribuir com o país, que é o que a gente quer, que contribuam com o país. Aqui na Fundação Getúlio Vargas, a IBE FGV de Jundiaí, nós temos ótimos professores e um corpo de profissionais e consultores de primeira linha, aptos e capacitados a fomentar esse tipo de conhecimento e de valores que nossa sociedade tanto está precisando hoje em dia. Eu tive a oportunidade de fazer o meu MBA na Fundação Getúlio Vargas e só tenho boas lembranças. Só tem boas lembranças. E bons conhecimentos. Né? Que bom. Então, Sérgio,
Nosso tempo é curto, infelizmente. Né? Que pena, é uma pena. Gostaria de falar muito mais sobre o assunto. Eu também. Mas muito obrigado pela visita de novo, né? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e espero que você possa voltar mais vezes. Será uma satisfação. Estamos finalizando mais um programa Logística em Foco. Lembrando que o programa Logística vai ao ar todas as quartas às 10 horas da noite no canal 25 da NET. E esperamos vocês na próxima semana. Muito obrigado.